Paz em Jesus, nós estamos no dia de hoje com a graça de Deus e nós vamos ler e refletir o capítulo 12 do livro do Êxodo, a instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés, esse trecho agora ele vai chama-se libertação, a libertação, que vai agora dos capítulos 12 ao capítulo 15 do versículo 21. Então, estejamos atentos que essa é a parte mais importante, a parte da libertação do povo, que prefigura a libertação dos que creem em Jesus e aceitam Ele como o único suficiente Salvador de todos os tempos, né? Instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel, no 10º dia deste mês, cada dia um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum como seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele, até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Como-lo-eis apressadamente. É Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os homens como os animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao 1º dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo que comer pão fermentado, desde o 1º dia até o 7º, será cortado de Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No 1º mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento.
Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todas as vossas casas, comereis ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de sopo, ensopá-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a verga e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a verga e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Araão. Assim o fizeram. Bom, gente, muito bonita essa passagem. Ela tem... Quando Deus fala, eu sou, Deus aqui, ele fala por Deus, Todo-Poderoso, Criador, e já fala aqui, a partir de quando ele conversa com Moisés, ele já fala como Jesus, vindo como Jesus. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um Espírito em 3 pessoas. O mesmo Espírito, não são espíritos diferentes, o Espírito é o mesmo. Então, Jesus aqui, ele mesmo já estava falando que esse aqui é um vislumbre da morte dele, da morte como Jesus. E aqui se nota os trechos quando Jesus estava chegando nos últimos dias da vida dele no meio do povo de Israel. Ele aqui fala, eu sou o bom pastor. Toda essa cerimônia, o costume de comer na mesa, passando de um a um, aqui já era o vislumbre da ceia dele com os discípulos. Cada um molhava, né, o pão, né, na erva e tomava o cálice de vinho e ia passando de cada um na mesa. Aqui começou a Santa Ceia. Aqui já foi o início, né, da Santa Ceia. Só que sem a presença de Jesus como o derradeiro pão, né, como o pão vivo descido do céu. Aqui foi só um reflexo, um vislumbre. Mas já era Jesus conversando com o povo. Jesus falando com Moisés e ele mesmo já avisando que viria e ele mesmo seria o cordeiro imolado. Então aqui nós vemos a Santa Ceia, fora de ordem também, né? É um pouco fora de ordem, mas aqui tem Santa Ceia. Aqui tem o eu sou o bom pastor, né? Quem entra por minha porta chegará até Deus, né? Aquele episódio, né? Entrará, sairá e achará passagem. Todo aquele que entra pelo teto, né, é ladrão e assaltante. Então é tirado desse episódio da aflição dos egípcios. Então nós temos que sempre ficar confiantes. Deus vê a nossa aflição,
sabe de todos os nossos sofrimentos e temos que ter fé, continuando a ter fé em Deus sempre e principalmente em Jesus, que veio para assumir todo esse rito, né, sendo o definitivo, o rito definitivo. Então, em Jesus Cristo, participando do memorial de sua paixão, da sua vitória, celebrando, né, celebrando a vitória de Jesus, nós estamos vivendo tudo isso aperfeiçoadamente e eternamente. Espero ter ajudado vocês. A partir da próxima vez, nós vamos continuar ainda pelo capítulo 12, que ele é extenso. E mais proximamente nós iremos começar pelo 13, né? É de 12 a 15, que fala sobre a instituição da Páscoa. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.